partir de agora, você acompanha aqui Cooperadores da Verdade, com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, www.radionavegantina.com.br e todas as sextas-feiras às 20 horas pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E a cooperadora de hoje, que a partir de hoje é a apresentadora oficial do programa, é a Maria Carolina, companheira de rádio por muito tempo no saudoso programa Paz e Bem. Carol, seja bem-vinda novamente, tudo bem? Muito bem, Rodrigo, obrigada. Paz e bem aos nossos amigos, ouvintes, né? Que essa semana ainda descobrimos pessoas que nos ouvem, né? Desde o tempo do rádio, realmente. É sempre um prazer, né? Estar aqui e agora, nesse novo formato, poder cooperar com a verdade. Que Deus nos abençoe. Querido ouvinte, vamos nos colocar desde já em sintonia com o nosso Deus, em sintonia com a Santa Igreja Católica, com todos os seus santos e os seus anjos, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, os apóstolos, os mártires, e vamos entregar o nosso coração a Deus nesse momento de oração. Coloque todas as suas intenções e tenha certeza no seu coração que nesse momento estamos rezando por você e pela sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Rainha do Carmelo, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut mus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raimann.com.br. Ele é transmitido por 2 web rádios, como eu falei agora há pouco no início do programa. Se você que está nos ouvindo agora, preste atenção, se você também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só tocar o terror, não é mesmo? Pois o nosso objetivo é evangelizar, e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Então, se você tem interesse em transmitir o programa, vá em frente, né? Seria só interessante mandar uma mensagem para nós lá na página no Facebook, Cooperadores da Verdade, para que nós possamos divulgar o horário, o dia e horário da transmissão, como nós fizemos aqui com as outras rádios também. Ah, mas eu não tenho uma web rádio, eu dirijo uma rádio comunitária, posso transmitir? Pode transmitir, né? Aí uma rádio comercial, ela tem fins lucrativos, mas nós gostaríamos de transmitir o programa de vocês, podem transmitir,
né? Então, só avisa para nós podermos divulgar, porque quanto mais nós divulgarmos, mais vai atingir, né? Mais vai chegar ao coração das pessoas. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós, morar no nosso meio. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do... Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem que acabamos de ouvir constitui, sem dúvida, uma das cenas mais belas dos evangelhos. A imagem que nos é colocada pelo Evangelho de São Lucas representa o que acontece conosco em cada comunhão eucarística. Ainda que possamos tocar a humanidade santíssima de Cristo, que se esconde sob as espécies do pão e do vinho, o sentimento que usualmente nos sobrevém, se não estamos contaminados pela arrogância, é o de uma profunda miséria, indignidade.
pelo que, assim como a pecadora do Evangelho, a única coisa que conseguimos fazer é banhar-lhe os pés a Cristo, reconhecendo a nossa pequenez diante da sua misericórdia redentora. Oxalá sempre repetíssemos em nossas comunhões esta belíssima narração que escutamos no dia de hoje. A riqueza de detalhes com que São Lucas relata este episódio suscita um questionamento importante. Diz o Evangelho que a mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus, e que com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Esta é uma imagem esponsal de uma expressão íntima de amor. A pergunta é: o que levou aquela mulher, conhecida na cidade como pecadora, a tamanha ousadia? Se sabia de sua condição e conhecia de quem se aproximava, como se atreveu a tanto? A resposta deve ser encontrada na fé. Fé bem concreta que aquela mulher tinha no amor salvífico de Deus e que a justificou. Simão, o fariseu, embora a mente parecesse justo, não teve fé em Jesus. Quando ouviu ele perdoar os pecados àquela mulher, somou sua voz à dos outros convidados e perguntou, escandalizado, quem era aquele homem? Aquela pecadora pública, no entanto, sequer se teria aproximado de Cristo se não acreditasse que ele era muito mais do que um simples homem. O objeto específico de sua fé, como dito, é o amor de Deus que nos amou primeiro. A salvação humana é, pois, de iniciativa divina, mas não se efetiva sem a virtude da fé. Essa é uma verdade que pode ser observada não só na teologia, mas também nas relações humanas. Uma pessoa só se dá conta do amor que recebe de outrem porque sua inteligência é capaz de abstrair dos gestos concretos captados por seus sentidos físicos. Se per absurdum alguém sacrificasse a própria vida por seu cãozinho de estimação, agiria em vão. Desprovidos de intelecto, o máximo que os animais podem perceber são afetos sensíveis. Não são capazes de receber amor, mas tão somente carinho. No caso do amor de Deus, que ultrapassa o alcance da nossa inteligência, é preciso que a sua graça venha em nosso socorro. Por isso, a fé cristã não é algo meramente humano, mas uma virtude teologal. Sem o auxílio divino, de fato, seria impossível aceitarmos o fato de um Deus que ama tanto as suas criaturas a ponto de tomar a forma de uma delas para salvá-las. O máximo a chegar seria uma heresia como o jansenismo. Agora, eu não posso deixar de pensar aqui sobre essa questão que foi colocada do cãozinho de estimação, né? Tantas pessoas que hoje não querem ter filhos, não querem, eu não estou nem falando das pessoas que não podem, não querem ter filhos, casam, e às vezes casam na igreja, e não querem ter filhos. E no lugar do filho, adotam um cão, né? Acabam transferindo para aquele cão, né? A gente vê cada absurdo, assim, né? Que eu vejo até de amigos meus mesmo do Facebook que fazem festa de aniversário para cachorro, né? Coisas assim, como se substituísse mesmo, né? O cachorro substituísse um filho mesmo. E como se o cachorro entendesse o que é amor, e como se o cachorro pudesse dar amor. E a gente vê muito isso nas redes sociais, né? As pessoas postam fotos dos bichinhos de estimação e colocam e tal, porque o amor do não sei o quê. Gente, não é amor, é carinho, tá? Pode criticar, pode colocar um monte de comentário aqui depois desse programa, né? O choro é livre,
mas o cachorro não ama, né? Eles fazem umas carinhas muito bonitinhas, né? Eu confesso que eu acho bonitinho. Eu tenho alergia. Fofinho, né? Eu tenho alergia, né? Cachorro, não posso ter. Mas eu acho bonitinho hoje mesmo, né? Até curti um vídeo de uma amiga minha, de um cachorrinho. Mas, assim, é bem essa questão do carinho, né? Ele é sensível ao carinho, mas só, né? É até uma resposta a um estímulo... Como se fala? Até por instinto, né? Isso, é um estímulo, assim, de reflexo mesmo, né? E com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, porém fica claro que o amor de Deus não é uma teoria abstrata, um ideal platônico ou utópico. O amor divino tem um lugar, que é o Sagrado Coração de Jesus. O Verbo se fez carne e tomou um coração de carne humana para se entregar por nós. Por isso, quando recebemos o seu corpo, não recebemos um corpo qualquer, mas um corpo dilacerado. Quando recebemos o seu sangue, não é um sangue qualquer, mas um sangue derramado. Quando recebemos o seu coração, recebemo-lo transpassado, suas mãos chagadas e, do mesmo modo, todas as partes de sua humanidade. E aí, ao nós pensarmos um pouquinho que na hora da comunhão nós estamos recebendo o Cristo todo, inteiro, né, alma e divindade, né? Como pode as pessoas insistirem nas palmas e nas dancinhas sensuais durante a Santa Missa? Será que as pessoas não conseguem enxergar o Cristo no Calvário? O Cristo dilacerado, o sangue derramado, o coração traspassado, as mãos chagadas deste Cristo, todas as partes de sua humanidade? Diante desse mistério tão grandioso, a única resposta possível é a da pecadora arrependida do Evangelho, a gratidão. Prostrada aos pés do Senhor, aquela mulher é Eucaristia viva. Todos os seus atos são uma ação de graças pelo perdão que ela recebeu. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Assim como esta mulher, que possamos também nós oferecer a Deus nossa ação de graças, unindo os nossos gestos à reparação infinita que o próprio Cristo oferece na cruz. E essa belíssima reflexão, amigo ouvinte, sobre essa passagem do Evangelho que nós meditamos, pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, o grande opressor das internets. E nós somos os Cooperadores da Verdade. E na abertura de nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Mas o que vem a ser isso? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Mas há um grupo aí de desocupados, gente que não tem o que fazer, né? Que acredita que os outros concílios perderam o valor depois do Vaticano II. É como se a igreja tivesse começado de novo, sabe? Aqueles 2000 anos de história não valeram nada, esquece tudo, passa a borracha. Vamos começar agora a partir do Vaticano II. Parar de usar batina, deixar de usar o véu. Vamos fazer uma revolução aí, e agora, né? Pode. Freiras de calça jeans, né? E tudo novo, tudo renovado. Bem, não é isso, né? A gente sabe que não é isso. A igreja é a mesma de 20 séculos. Nós queremos seguir o apelo do Papa Bento XVI, né? E por isso nós nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema episcopal de Joseph Ratzinger. Qual é o conselho de Padre Pio no programa de hoje? O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural. Sério? Não dá para vencer o mal com o mal? Não. Não dá? Tem que pagar com o bem? Mas quando a pessoa faz mal para mim, eu tenho que fazer o bem para ela? Mas é que esse bem não é um bem humano, né? É um bem que vem do sumo bem, da fonte de todo bem, que é Deus. Não pagueis o mal com o mal, disse Jesus. Olha só, não foi Padre Pio que disse. Jesus já falava isso, gente.
O mal não se vence com o mal, nos diz Padre Pio hoje, para nós meditarmos. Precisamos fazer o bem sempre, né? E por mais piegas que possa parecer, fazer o bem sem olhar a quem. Precisamos lutar do lado do bem, ser cooperador da verdade. Nunca fazer mal aos seres, nem às pessoas, nem aos animais e plantas do nosso planeta. O bem que tem em si uma força sobrenatural, diz Padre Pio. E Francisco de Assis, nosso seráfico pai, costumava dizer que Deus é o bem, o sumo bem, a fonte de todo bem. Nos tempos de Moisés, a lei de Italião dizia olho por olho, dente por dente. E as pessoas se vingavam e a lei apoiava essa vingança. Parece algo terrível, não é mesmo? Mas antes da lei era ainda pior, pois as vinganças entre as pessoas tornavam-se uma enorme bola de neve que não tinha mais fim. Vou dar um exemplo. O João não pagou uma dívida ao José. E este mandou cortar-lhe o dedo. E aí, o João, que perdeu o dedo, para vingar-se, mandou cortar o braço do José, que para se vingar, mandou matar o João. Eita Deus! E aí, a família do João, para se vingar da morte dele, que não tinha pagado a dívida, né? Vamos lembrar da história. Manda matar todos os filhos do José. Vixe Maria! Então, o amigo ouvinte consegue entender... foi criada essa lei para que as vinganças fossem na mesma medida. E eu achando que a lei era ruim ainda, hein? Tinha coisa pior antes da lei. É uma baderna, né? Então, se alguém furou o teu olho, você tem o direito de furar o olho dele. E só isso, nada além disso. Não podia furar os dois? Furou um, furou dois? E se alguém arrancou o teu dente, você tem o direito de arrancar o dente dele. E só isso, nada além. Compreenderam? Sim, compreendi. Mas claro, quando a gente fala tem o direito, é que na verdade tinha o direito lá no tempo da lei de Italião, né? Não vão agora sair por aí arrancando o dente dos outros, né? Furando o olho, porque essa lei aí, Jesus, né? Acabou com ela, né? Jesus veio com a lei do amor, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio e disse que nada disso estava correto, só passa uma borracha desse negócio todo aí, porque isso aí está tudo errado. Ele disse que as pessoas deveriam se reconciliar. Opa, é diferente, né? Olha, ele me fez o mal, só que ao invés de eu ir lá e fazer o mal para ele, eu vou conversar, vou dialogar, vou buscar a paz. Chega de guerras, chega de discórdias e intrigas, chega de conflitos e confrontos. O mal não se vence com o mal, diz Padre Pio. E realmente, devemos pagar o mal com o bem. Pagar o ódio com o amor. E a belíssima oração atribuída a Francisco de Assis, como nós rezamos no começo desse programa, diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Precisamos, enquanto cristãos, nos tornarmos promotores da paz. Não a paz que o mundo nos dá, mas aquela paz inquieta de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que nos move, a paz que é dinâmica. Como professor de história e de ensino religioso, trabalho com alunos entre 11 e 15 anos e costumo sempre andar pelo pátio da escola na hora do recreio, ao invés de ficar enfiado na sala dos professores, como alguns colegas costumam fazer. E quando me questionam, por que você não fica aqui na sala dos professores? Por que você está sempre no pátio com os alunos? Porque eu não suporto essas conversinhas de comadre, né? Essas fofoquinhas que as professoras ficam fazendo o tempo todo. Né? Mas, enfim. E no pátio se vê muitas coisas. Eu aprendi muito desse negócio de pátio com Dom Bosco, que eu considero um grande educador. Né? Dom Bosco dizia que nós devemos não apenas estar presente, mas ser presença na vida dos educandos. Por isso a importância de estar junto com eles no momento do lazer, no momento do pátio, né? E às vezes eu acabo tendo que separar alguns alunos que estão brigando. E brigam de socos e chutes mesmo, é com a intenção de machucar. É realmente uma coisa muito violenta, muito selvagem. E eu me entristeço muito com isso. Pois não parecem seres humanos, e sim animais. E pior, são meus alunos. Tanto que eu falo para eles sobre o amor, sobre a paz e o bem.
e ainda agem dessa forma arisca. Não dá para acreditar, eu fico inconformado. Mas pior ainda é quando eu pergunto qual o motivo da briga. Os motivos são sempre banais, sempre insignificantes e desnecessários. Fulano chamou Beltrano de burro. Este já xinga seu agressor, ofendendo-lhe a mãe. O que teve a mãe ofendida, responde com um soco. Quem levou um soco, retruca com um chute. E assim a coisa vai crescendo, de forma que os dois saem bem machucados. Padre Pio diz, o mal não se vence com o mal. Eu costumo dizer para os alunos, se alguém te chamou de burro, e você sabe que não é burro, ignora. Mas se você é burro mesmo, então ele disse a verdade. E, deu, tá bom. Não retruque, não dê bola, saia de perto. Quando um não quer, dois não brigam. Se alguém xingou a sua mãe, falou que você é um filho da Xuxa, e você sabe que sua mãe não é nada disso que ele falou, então ignore, releve, perdoe. E na teoria, os alunos entendem muito bem a minha explicação e o meu apelo para que construamos uma civilização do amor. Mas na prática, sempre se deixam levar por seus instintos. E aqui vale nós sempre reforçarmos. O ser humano, ele não é um animal que precisa ser domado. Nós mesmos podemos domar os nossos instintos. Mas os alunos sempre se deixam levar por seus instintos. O sangue ferve e eles não conseguem se controlar, assim como João Miguel. Afinal, são crianças, né? E essa reflexão que o Padre Pio nos traz essa noite, né, que vem do próprio Cristo, meio que quebra, né, uma postura assim que quebra esse ciclo, né, porque ali como a gente viu, quando a pessoa sofre de um mal, ela é natural dela querer já revidar, né, dela querer partir para cima, querer e o que Padre Pio nos propõe é realmente uma ruptura, assim, né, mudar essa postura, né, e aí lembrando ali como você estava falando, Rodrigo, das crianças, né, dos seus alunos, mas e nós, adultos, né, como que nós agimos? Então, assim, por exemplo, Jesus, ele diz, quando te derem uma bofetada, ofereça a outra face. O que é a outra face? A outra face é a outra forma de enxergar as coisas, de ver o mundo. Né? A pessoa, ela veio e te xingou, ela veio e te bateu, mostra que existe uma outra face, que existe uma outra forma de ver as coisas, que é de não pagar o mal com o mal, e sim de pagar o mal com o bem. E nós xingamos quando alguém nos corta no trânsito, nos irritamos com a nossa esposa ou esposo, com os nossos filhos ou com os nossos pais, irmãos, com os nossos colegas de trabalho. Como que nós resolvemos os nossos conflitos? Tentamos apaziguar ou deixamos os conflitos tornarem-se confrontos? Nos esforçamos em pagar o mal com o bem, será? Ou não levamos desaforo para casa, como costuma se dizer? Meu irmão, minha irmã, vamos fazer a diferença em nossa sociedade? Vamos fazer a nossa parte como cristãos? Vamos pagar o mal com o bem, que tem em si uma força sobrenatural. Vamos nos empenhar para construirmos um mundo melhor de justiça e paz? Ou vamos nos acomodar e ficar de braços cruzados e, pior, agindo com ignorância como fazem os pagãos? E como a Carol falou aqui, temos que evitar que os conflitos se tornem confrontos. Porque um conflito é muito natural do ser humano. Você tem uma opinião, você defende a sua opinião, o outro tem uma outra opinião diferente, vocês começam a dialogar, ocorre ali uma discussão. Lembrando que discussão não é sinônimo de briga, está discutindo, está brigando. Não, está discutindo, está dialogando, está bem conversando, natural, né? Principalmente assim na vida de casado, a gente vê, né, quantos conflitos que temos, né? Muitos conflitos. Divergências. Agora, assim. Esses conflitos não podem se tornar confrontos. Né? Então, que aprendamos com São Francisco de Assis, né, que a todas as criaturas de Deus ele chama de irmão, de irmã, e respeitava todos,
e a todas com a dignidade que lhes é devida, promovendo sempre a paz e o bem por todos os lugares por onde ele passava. Que assim seja. Amém. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil, Italínia de Itajaí, Rua Brusque, 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E você também pode ser um cooperador desta obra. Entrar em contato conosco pela nossa página no Facebook, Cooperadores da Verdade, e nós vamos também anunciar aqui a sua empresa, a sua loja, o seu comércio, para que você nos ajude a evangelizar. E chegamos agora ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, Catolicismo e Cerveja, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos apreciar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. E a cerveja de hoje é uma Baden-Baden de chocolate. Já tomou cerveja de chocolate, Carol? Não, fiquei bem curiosa, inclusive, de provar essa cerveja. É uma experiência incrível de sentidos, sofisticação e exclusividade. É com uma receita exclusiva, né? Na verdade, é uma edição especial e limitada, né? Ela possui um corpo leve e aroma com notas adocicadas. A Baden-Baden Chocolate Beer traduz o equilíbrio perfeito entre o delicioso sabor de chocolate e o amargor característico de maltes tostados e lúpulos especiais, deixando um final levemente seco e agradável. Essa é uma cerveja tipo ale, com teor alcoólico de 6%, está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para a degustação é de 6 a 8 graus. A Baden-Baden Chocolate Beer acompanha perfeitamente sobremesas de chocolate como o petit gâteau. Nossa, que delícia, hein? Surpreenda-se também experimentando essa especial, com sobremesas de frutas, sorvete de creme ou tiramisu. E o cheiro dessa cerveja, Rodrigo do céu. De fato, a primeira coisa que se faz é cheirar a cerveja, né? Nossa, é cheiro de chocolate mesmo. Então vamos provar? Nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. É amarga, sim, bem amarga. Mas ela tem um sabor forte do chocolate. E até, se eu não me engano, deixa eu tomar de novo. Muito diferente, né? Bem diferente. Mas muito gostosa. Eu aprovei. Eu gostei, sim. Pena que hoje não tem petit gâteau, né, meu bem? Ah, pois é. Já fizemos semana passada. E desde que nós casamos, a Carol sempre usou o véu na missa, não é mesmo? E o reverendíssimo padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior tem vídeos na internet explicando a respeito do piedoso uso do véu. Mas, como sempre, alguém vem abordar a Carol na saída da missa e perguntar sobre o significado do véu. Então, por isso, nós resolvemos falar um pouquinho aqui. O uso do véu na Santa Missa, ele vem desde o início do cristianismo no Oriente, né? Além de ele ser um preceito bíblico que se preservou na Igreja de Cristo por milênios e ainda é seguido por grupos tradicionais e conservadores pela Igreja Católica Romana e pelas demais igrejas do Oriente. Embora eu não goste muito, sabe, desses rótulos, assim, eu sou católico tradicional,
eu sou católico conservador. Não, são católicos, né? É seguido por muitos grupos católicos. Sim, perfeitamente. Antigamente, o uso do véu, nós sabemos que ele era obrigatório, né? Em toda a Santa Missa, ele era obrigatório. E após o Concílio Vaticano II, retirou-se a obrigatoriedade do uso do véu. E assim a gente vê muitas coisas que, quando retira a obrigação... Meu filho, agora não é mais obrigado. Então não vou mais usar. Você deixa de usar porque não é obrigado. Então, quer dizer, tem que ser obrigado para usar? Não, você usa por uma questão de piedade, né? E aí depois, né, do concílio, o Código de Direito Canônico reformado afirma que a moça ou a senhora pode ou não usar o véu na Santa Missa. Ou seja, não foi retirado o costume. As moças e as senhoras que assim desejarem podem ainda fazer o uso deste belo costume. Né? Muitas mulheres pensam que o véu ele foi abolido, e os homens também, né? Porque Sim. não se vê mais muito assim. Mas, como nós mostramos agora, isso não é verdade. Ele não foi abolido. Nem proibido, né? Nem proibido, muito menos proibido. Então, ainda existem piedosas mulheres que usam em toda a parte do mundo. Principalmente quando nós acompanhamos as missas no Vaticano, Isso. né? A gente vê que todas as mulheres que estão na missa, ou quase todas, estão de véu. De véu, exato. O uso do véu na Santa Missa, ele, além de ser um belo costume, ele é extremamente importante para manter a modéstia dentro da igreja, né? E o devido respeito à presença do Senhor, né? Todas as moças, elas deveriam usar ainda em toda a Santa Missa e também na hora da confissão. E até mesmo nas orações particulares em casa, né? É uma prática, assim, realmente que ele modifica, sabe, a forma com que a mulher até se relaciona mesmo com Deus, né? Porque ela realmente avança, assim, eu digo por mim, né? Nessa questão, assim, da piedade, da adoração a Deus, né? Do respeito. Também chamado de mantilha, tem sido um costume da igreja desde sua instituição. Recomendado pelo apóstolo Paulo, há várias razões que aconselham seu uso. Quando uma mulher cobre sua cabeça na igreja católica, simboliza sua dignidade e humildade diante de Deus. A mulher que cobre sua cabeça na presença do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento está lembrando para si mesma que diante de Deus se deve ser humilde. O véu cobre o que o Senhor, na Sagrada Escritura, chama de a glória da mulher, que é o seu cabelo, né? Cobrir os seus cabelos é um gesto que a mulher faz espiritualmente para mostrar para Deus que reconhece que a sua beleza é muito menor do que a dele e que a glória de Jesus está muito acima da sua, né, pobre mulher, simbolizando assim a vontade de se manter velada para que só Deus seja glorificado. E aí me surge uma dúvida aqui, né, porque fala sobre cobrir o seu cabelo, mas quando coloca-se o véu, tem que se ter um cuidado especial para que não apareça nada do cabelo, nem uma pontinha do cabelo, ou o importante mesmo é cobrir a cabeça? Então eu acredito que é cobrir a cabeça, né? O cabelo por consequência. Não se dá também para colocar o véu, como eu já vi, não aqui, né, na nossa cidade, aqui em Itajaí, Santa Catarina, são raras as mulheres na mão, né, na palma de uma mão, que usam o véu, além de mim. Ainda sobra dedo, hein? Ainda sobra, é verdade. Além de mim, mais 2 ou 3 no máximo, né, na cidade de quase 200 mil habitantes. Mas de se ter um cuidado, assim como eu já vi fotos na internet de mulheres que deixam o véu caírem, assim, sabe, para trás, como se fosse só jogado, assim, por cima, e aparece aqui a franja, sabe, toda, quer dizer, não é correto, eu acredito, assim, né, esse tipo de uso, assim, como um acessório, né, o véu, ele não é um acessório, né, nem perto disso, até mesmo porque
no verão é muito quente, né? Então o véu ele até se aproxima como uma penitência e isso. não como, né, um acessório, uma coisa assim de moda ou para se aparecer, para ficar bonito, para combinar com a cor do vestido, enfim, né? Porque, claro, até abrindo esse parênteses, o véu ele deve ser usado por uma mulher modesta, né? E a modéstia da mulher, ela consiste no vestido e na saia, que é roupa de mulher, né? Ah, roupa mas não pode feminina. ir de mini saia e véu? Não. Não? Não, definitivamente, assim, é esse Shortinho, cuidado. jeans. É esse cuidado. E muito menos calça, né? A mulher que usa calça, vai à missa de calça e usa o véu, ela realmente tá confusa, assim, nesse sentido, assim, né? No verdadeiro sentido. Não tá encontrando uma coerência ali, sabe? Tá, e a gente tem que tomar cuidado também com essa questão de vestir-se de modéstia, né? Porque a modéstia não é uma moda, né? Tem não isso dá, né? também. Na verdade, assim, quando a gente... E eu falo por mim também, até antes de conhecer o meu marido, né? Existia muito disso na minha cabeça, assim, eu tenho a roupa de ir na missa, eu tenho a saia de ir na missa, mas eu tenho a saia pra ir trabalhar, eu tenho a saia pra ir tomar um sorvete, eu tenho, né, calça, enfim. Então, roupas, assim. E, na verdade, depois, assim, de reaproximar, né, no meu caso, assim, dessa reaproximação com Deus, com a igreja, e com toda essa questão mesmo da piedade, a gente percebe, assim, que a roupa da mulher, ela é uma só, né? Uma só. Tanto para a missa, quanto fora da missa, é o mesmo comprimento do vestido, né? Da manga, do decote, enfim, né? É uma língua só que a gente fala, né? Quando se fala de modéstia. Então, é modesto, né? É pensar justamente no que você está usando aqui em casa ou na rua, que você usaria dentro da igreja. E a gente sabe, né, dentro da igreja a gente não vai com uma saia acima do joelho ou com uma regata sem manga, né, tecidos transparentes, né, e isso tem muito por aqui, uma cidade litorânea, e aí a gente vê aquelas mulheres assim com as costas da blusa toda transparente, aparecendo o sutiã, aparecendo tudo, né, de transparente mesmo. Então, cuidar também com os tecidos, né? Na verdade, quando a gente começa a pensar, essa questão do véu e da modéstia se mistura muito, né? É como saída de banho, né? Saída de praia, né? Parece que sai da praia já em cima da hora de ir na missa, tá de biquíni e só coloca uma toalha lá, um triste, negócio assim, né? Se enrola naquilo e vai na missa. Mas é um bom tema para nós retomarmos num outro programa a questão da modéstia, né? Mas hoje vamos focar mais ao véu, né? Vamos voltar ao véu? O véu, ele simbolicamente motiva a mulher a inclinar a cabeça em oração, né? A baixar o olhar diante da grandeza e da misteriosa beleza e do poder de Deus, do Santíssimo Sacramento. Pela inclinação da cabeça e pelo abaixar dos olhos, ela está mais apta a adorar a Deus na capela interior do seu coração, né? Na sua alma. Que lindo isso, né? E o véu que a mulher usa lhe confere um belo senso de dignidade. Quando ela o usa, se identifica com a maior criação de Deus, a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. As mulheres devem perceber que a imitação de sua Mãe Santíssima pelo uso do véu e por outras virtudes é um pequeno sacrifício, como nós falamos agora há pouco aqui, uma espécie de penitência, a ser feito a fim de crescer na compreensão espiritual da fé, na submissão e do amor. O piedoso uso do véu pela mulher na igreja é um surpreendente lembrete de modéstia. É edificante não só para quem usa, mas também para todos que notam, né? Na Sagrada Liturgia, cobre-se delicadamente a dignidade dos diversos elementos litúrgicos. O véu frontal que cobre o sacrário, o véu que cobre o cálice e o cibório, a toalha branca que cobre o altar, a casula que cobre o sacerdote, que oferece o santo sacrifício da missa. Assim é o véu,
né, que cobre a mulher chamada a ser pela Sagrada Comunhão, de forma especial, como a doce e bela Virgem Maria, que é o sacrário vivo do corpo de Deus. Como sabemos, nenhuma mulher precisa de autorização de sacerdote para fazer o uso do véu, né? O sacerdote que proíbe ou, né, que não permite ou que aconselha que não use, ele está em desacordo com os ensinamentos da Igreja e da tradição católica. Portanto, é sua a decisão de usar o véu na missa. As meninas que passarem por esse constrangimento de ser chamada a atenção, né, eu sugiro que procurem uma outra paróquia, né? Se tiver missa tridentina em sua cidade, participem então somente dela. Ou então de algum rito bizantino, por exemplo, o rito ucraniano católico. Aqui na nossa região nós não temos o rito ucraniano, nós não temos missa tridentina, mas assim, também não tivemos problemas nesse sentido, assim, de um padre chamar a atenção, ou de proibir, ou de dizer que não gosta, que não quer, ou eu prefiro que você não use o véu, nada disso. E a gente circula várias paróquias na nossa cidade, muitos problemas em relação à comunhão nos lábios, isso sim, mas ao uso do véu, não, graças a Deus. Né? Diretamente a nós, não, né? A gente não sabe se fala. Ou... exatamente. Mas que tenham vindo falar. Mas é o que a gente aconselha, assim, de todo o coração, sabe? Para não criar problemas com o seu pároco. Não fazer que os conflitos se tornem confrontos, como falamos agora há pouco, né? Então, se de repente o padre disser, não, aqui eu não gosto, tal, não use, então não discuta, né? Não fique esfregando o documento na cara do padre, esse tipo de coisa. Procura outra paróquia, né? Para não criar problemas, né? Não criar confrontos. E ainda em respeito do véu, para aquelas que não sabem onde compram o véu, podem procurar uma renda bonita, né, de sua preferência, em uma loja de tecidos e levar uma costureira. É bem simples, né? Na verdade, a gente coloca uma rendinha como acabamento, faz o corte e até depois que a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, a gente vê que existem vários modelos, né? Também. Tem oval, tem triangular, né? Quadrado, retangular, enfim, vai mesmo assim no caso do gosto, né, exato, uma, né? Exato. E aí ele pode até ser feito em casa, né, para aquelas moças que têm máquina de costura. Bem, e como a Carol é costureira, eu sou. Ela também faz véus por encomendas, não é mesmo? Faz. E você pode nos deixar um recado em nossa página no Facebook, Cooperadores da Verdade, e ela entrará em contato para poder enviar por correio o véu aí na sua casa, né? Assim, nosso objetivo não é ganhar dinheiro com o uso do véu, né? Mas é para que seja propagado o uso do véu. Para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, se você está com dificuldade, não sabe onde encontrar, tem vários sites por aí. Digita lá no Google, você acha. Mas, de repente, não está encontrando, entra em contato conosco, que não é por falta de véu, né? Não vai ser por falta de véu. Mas também tem uma coisa que falam muito a respeito das cores dos véus, Carol. Sempre foi tradição da igreja no Brasil que as moças solteiras usem o véu na cor branca, né, como sinal de pureza, e as casadas o véu preto. Mas aí solteira, branco, virgem, né? Mas será que ainda tem virgem? Também assim, na verdade não é uma regra estabelecida, sabe, Rodrigo? Nada impede, por exemplo, que uma casada use um véu na cor cinza ou um bege, né? O branco só para as casadas não é adequado, né? Sim, isso definitivamente, né? Não é. E até mesmo cores assim como azul claro, um rosa, né? Claro, eles também podem ser usados, né? Sempre, claro, com bom senso, né? E cautela, até porque como aquilo que a gente falou, não é para se combinar o tom do véu com o do vestido ou com o da saia, né? Enfim. E não também, é esse o objetivo, né? A mulher
mulher que usa o véu, ela não tem uma coleção de 15 véus no armário para usar em cada missa, né? Ah, agora é tempo comum, eu vou, sei lá. Agora né? eu vou com véu verde. Isso, e depois... hoje é um santo mártir, eu vou com véu vermelho. Né? Não é assim que funciona, né? E há quem diga que o uso do véu na missa é uma atitude machista, nada mais falso e errado, como disse o padre Paulo Ricardo. Tudo que é sagrado, a igreja cobre com um véu. E justamente nesse momento em que a gente vê que não é obrigatório, né, o uso do véu, é uma expressão realmente da liberdade, né, da mulher que decide, que opta, né, que é tocada em seu coração para realmente usar, né? O véu, ele nos ajuda a nos manter assim mais centradas, né, sem olhar para o lado, para cima, para baixo, para, enfim, se distrair. O véu, eu acho que ele ajuda muito nessa concentração, assim, sabe? E assistir à Santa Missa, né, participar da Santa Missa com uma maior devoção mesmo. O objetivo do véu é para nos escondermos, né? Que nós não sejamos o centro, mas sim apenas o Senhor, aquele que tudo pode e nem o universo inteiro, né, pode conter. São Padre Pio de Pietrelcina é um santo, né, recente, e na porta da igreja ele proibia as mulheres de entrarem mal vestidas na igreja ou sem o seu véu. Tinha até um cartaz fixado na porta da sua paróquia que dizia: a igreja é a casa de Deus. É proibido para os homens entrarem com os braços nus ou usando shorts. É proibido para as mulheres entrarem usando calças, sem um véu sobre sua cabeça, com roupas curtas, decotes baixos, roupas sem mangas ou vestidos imodestos. Isso porque na época do Padre Pio não tinha havaiana, né? Hoje em dia é bem comum aqui na praia. É muito comum aqui mesmo os homens de bermuda, né? É muito, muito comum, tá? Ah, outra coisa, Carol. Tem muita gente que fala que existe uma ou até mais de uma oração para ser feita antes de vestir o véu. Você costuma fazer essa oração? O que você pensa a respeito disso? Não soa até como uma espécie de superstição? Porque, na verdade, quando a gente está falando, né, do piedoso uso do véu, ele é mais, eu vejo assim, como uma experiência, né, de cada mulher em se aproximar de um Deus. Então, tem também toda uma mística envolvida nisso, né? Simplesmente porque, falaram que as mulheres usavam, também vou usar, né? Não é uma coisa nesse individual, sentido. Né? Exato, é muito particular, né? É realmente de cada uma, né? É da sua experiência com Deus, né? Essa questão de rezar uma oração, botar o véu pelo lado, cobrir, sabe? Parece até um ritual assim, né? E como você mesmo falou, essa palavra de superstição, né? Eu não posso colocar o véu porque eu não sei a oração, né, do véu. Na verdade, quando eu coloco o véu, eu entrego realmente a Deus, né, esse meu hábito, essa minha ação, e existe sim a oração que eu acho muito bonita. Realmente, eu vou recitar agora aqui para vocês, para que vocês conheçam, que diz assim: Divino Espírito Santo, hóspede da minha alma, convencida de que a minha verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus Pai, visto este véu na minha cabeça, na esperança não de aparecer, mas de desaparecer, não para atrair a atenção sobre a minha pessoa, mas para esconder-me na imitação de Maria Santíssima. Que todos olhem para vós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É muito bonita mesmo a oração, né? Desde que ela seja feita realmente de coração e não como uma forma supersticiosa, eu acho que vale a pena, né? Parte dessa reflexão foi tirada do site Flores da Modéstia, ao qual agradecemos imensamente pelo seu apostolado. Mas há ainda muito material sobre esse tema, que você pode pesquisar e se aprofundar. E se tiver qualquer dúvida sobre o uso do véu, também pode mandar uma mensagem para nós lá na página Cooperadores da Verdade, que a Carol vai responder, né, sem problema nenhum a respeito disso aí.
E por falar em flores da modéstia, nós já falamos muito em modéstia hoje aqui, né? É. No próximo programa nós podemos falar um pouquinho mais sobre a modéstia, tanto masculina como feminina. O que você acha, Carol? Eu vejo que não é nem podemos falar, eu acho que é necessário, né, que se fale nos dias de hoje, assim, é um tema realmente muito importante. Como a gente falou, ele está muito ligado com essa questão do véu, né, com a questão da piedade, com a questão do temor a Deus, e é sempre muito interessante para mim falar, porque eu há pouco tempo, né, eu trabalhava numa empresa grande, há 7 anos eu já estava lá, e interessante, eu tenho uma amiga, a Cris, que ela já era minha amiga antes de eu conhecer, né, o Rodrigo, meu marido, e ela sempre fala assim, nossa, mas é impressionante a transformação da vida da Carol, de antes para depois, assim, sabe? E eu acho que quando as pessoas notam, assim, veem a sua mudança, né, é uma coisa gratificante, assim, para Deus, né? Não de eu me... Não é vanglória, né? Não me vangloriar, mas assim, de realmente louvar a Deus e agradecer ao que Deus fez na minha vida, né? Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, às vezes até falo um pouco demais, porque realmente é um tema que me fascina, assim, é muito, muito interessante. E um outro tema interessante que nós poderíamos abordar num outro programa é justamente a respeito disso que você acabou de falar agora, né? Que você trabalhou numa empresa durante 7 anos e que agora você tomou uma decisão de ficar em casa para cuidar da sua casa, dos seus filhos e do seu marido, né? Olha aí, as feminazes vão cair de pau em cima. Eita Deus! Né? Vão cair de pau em cima da gente. Mas a gente podia abordar esse tema, né? Da importância da mulher no casamento, né? De cuidar da casa, de não trabalhar fora, né? De ficar em casa cuidando dos filhos, ajudando a fazer a lição de casa, né? E preparando o almoço, que o marido vai chegar para almoçar, né? E tudo isso aí. Vamos voltar nesse tema aí num próximo programa, né? Tem muita coisa para fazer, né? Não, Tem muito assunto. A missão é grande, o apostolado é difícil, né? É difícil. Nós contamos com a oração de vocês, porque realmente, gente, não é fácil. Eu quero convidar a todos para participarem das Santas Missas aqui no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa, ele fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. E de segunda a sexta-feira, a missa ela é às 5 horas da tarde. No sábado é às 5h30 da tarde e aos domingos é às 8h30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, né, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria de Nossa Senhora do Carmo. Né, e nós convidamos aos adultos, homens, mulheres, para participarem da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, que é ligada ao Carmelo de Santa Teresa. E ela tem como finalidade a salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Que bonito isso, né? Sim, e nós falamos agora há pouco que nós não temos a missa tridentina aqui na nossa região. Nós temos a graça de poder participar do Carmelo, onde as irmãs muitas vezes cantam em latim, cantos gregorianos, belíssimos, belíssimos. E na Confraria do Carmo nós também temos a graça de contar com a assistência do Padre Marcelo Teles, que é uma grande bênção para nós e que eu já quero deixar lançado aqui, porque eu sei que o Padre Marcelo escuta esse programa. Padre Marcelo, venha participar do programa conosco, venha ser um cooperador da verdade. E rezemos a Virgem Maria, que nos proteja e nos guie no nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos a nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem.
ó clemens, ó pia, ó dulce Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Paz e bem. Salve Maria. Salve Maria. Apresentou Cooperadores da Verdade com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.